Perdão, claro. Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de História do nono ano, tá? Hoje a gente vai falar, veja só, vamos retomar um pouquinho do que a gente já vinha falando. A gente tinha falado da vinda da família real para o Brasil, daí depois falou-se da ida do Dom João VI para Portugal, né? Depois quem ficou aqui foi o Dom Pedro I. Daí Dom Pedro I teve que voltar para Portugal, deixou o filho dele, o Dom Pedro II, com 5 anos. Daí teve o golpe da maioridade, o Dom Pedro II continuou aqui. Daí a gente viu algumas revoltas que aconteceram nesse período que é chamado período regencial. Regencial por quê? Porque não era o Dom Pedro II que mandava aqui, ele era uma criança, né? Então tinha os regentes, né? Pessoas que eram os tutores do Dom Pedro II. Daí quando ele completou 15 anos, então ele passou a administrar o Brasil. Acontece que nesse período que o Dom Pedro II esteve no Brasil, o Brasil foi um período assim que o Brasil cresceu. Cresceu porque a gente começou a se sentir independente, sabe? E tinha largado os laços com Portugal. O Brasil começou a ser um país pujante, né? Que estava crescendo. Só que, ao mesmo tempo, aconteciam revoltas separatistas, né? Querendo se separar do Brasil. E o Dom Pedro II, isso ele tem de positivo, ele conseguiu unir, manter unido o Brasil. E até a gente viu na Guerra do Paraguai, por exemplo, teve disputas de terra. O mais importante nesse período é a gente entender não só o período que antecedeu a proclamação da República, mas também entender o quê? Como que se deu e por que se deu essa tal dessa proclamação da República, tá? A proclamação da República, ela muitas vezes a gente fala assim que ela passou desapercebido, tá? Desapercebido da população em geral, porque todo mundo olhava aquilo, né? Aquela movimentação de soldados, né? Nas ruas do Rio de Janeiro, mas não se atinava para o que tinha acontecido. Só no outro dia, quando saiu no jornal, é que as pessoas foram se tocar de que o governo tinha mudado. Bom, para a gente começar essa história, eu vou falar para vocês. Antes da proclamação da República, existiam os poderes, né, que existiam no Brasil, os poderosos. Quem eram os poderosos? Eram os cafeicultores, eram os produtores, sabe, os grandes agricultores, os donos de escravos, de engenhos, né? E daí aconteceu o seguinte: quando teve a Guerra do Paraguai, muita gente acabou participando dessa guerra. Os militares, por exemplo, eles voltaram da guerra, nossa, se sentindo os heróis. E eles não encontraram aquele reconhecimento que eles gostariam de ter. O mundo, gente, ele vivia um período assim de queda das monarquias. As monarquias estavam caindo. Então, aquele pensamento de república, né, os Estados Unidos como referência, né, isso tudo fez nascer no Brasil essa nova ideia, né, que a gente não poderia estar usando um modelo europeu de monarquia, porque a gente se tratava de um novo mundo, né? E os filhos da elite brasileira, eles iam estudar na Europa. E eles voltavam com esses ideais chamados ideais republicanos, né? Bem diferente daquele negócio de monarquia. E eles tinham os Estados Unidos como referência, né? A França como referência. E isso daí acabou criando no Brasil esse pensamento republicano. Então, durante a monarquia, durante o período do Dom Pedro II aqui no Brasil, existia forças políticas diferentes da monarquia. Eram chamados republicanos, aquelas pessoas que queriam acabar com a monarquia e instalar uma república. Bem, outra forma que a gente pode dividir o Brasil, a gente tinha os progressistas, né, e os conservadores. Quem era conservador, ele queria, por exemplo, manter a escravidão, manter a monarquia, e aconteceu alguns fatos que levou à descredibilidade
da monarquia. O que, por exemplo? Em 1888, a princesa Isabel oficializou a Lei Áurea, né, a libertação dos escravos. Imagina só como que esses donos de escravos se sentiram com relação à libertação dos escravos, né? Tirou a força motriz, né, deles, né? Então eles iam ter que ia ter que assalariar as pessoas para trabalhar para eles. Então eles estavam insatisfeitos com Dom Pedro II. Outra coisa, a gente tinha uma insatisfação também do exército, porque eles não se sentiam reconhecidos pelo esforço, pelo tamanho do esforço que eles tinham feito na Guerra do Paraguai e outras tantas revoltas que aconteceram no período regencial, né? Nesse período em que o Dom Pedro II era criança e tinha os regentes que tocavam a coisa, e mesmo depois de mais velho também teve que se conter um monte de revolta que aconteceu no Brasil. E então, os militares se sentiam desprestigiados. E mais uma coisa que contribuiu para essa queda da monarquia. O que foi? O Dom Pedro II, ele era maçom. O que é maçom? Maçom é como se fosse assim a reunião de pessoas, né, com os mesmos objetivos, né? E os maçons eles têm como características, né, a ciência, né? Eles não são, digamos assim, ligados, né, entranhados com a religião. E a monarquia, gente, o que dá sustentabilidade à monarquia, né, ao rei, é justamente aquele pacto com a igreja, né, digamos assim, a bênção da igreja. E o Papa, da época, ele sabia que o Dom Pedro II era maçom. Então, ele proibiu a maçonaria. E daí o Dom Pedro II, né, em resposta, falou o quê? Ó? A partir de hoje, tudo aquilo que o Papa ordenar para vocês, bispos aqui do Brasil, não é para seguir. Não antes de eu ler o que ele escreveu. Se eu concordar, pode fazer. Se eu não concordar, não vai fazer. Nossa, isso daí causou uma revolta dentro da igreja, gente. Mas quem obedeceu o Dom Pedro II ficou de boa. Acho que teve 2, 3 bispos que não obedeceu, mandou prender. Prendeu esses caras. Vixe, isso aí causou uma revolta na igreja. Então, quer dizer, Dom Pedro II também perdeu o apoio da igreja. Então, veja, sem o apoio da igreja, sem o apoio dos militares e sem apoio, né, dos grandes produtores, cafeicultores, né, todo mundo que tinha naquela época, o Dom Pedro II acabou ficando sozinho. E quem acabou assumindo essa tal dessa proclamação da República foi um amigo pessoal do Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca, militar. Ele era monarquista, mas devido a pressões, ele acabou tendo que ceder, né, a esse novo anseio que existia dentro do exército e acabou comprando, né, o sentido republicano da coisa, tá? Primeira coisa que eu queria colocar para vocês ouvirem, né, primeiro para ouvir, é uma musiquinha para ver se vocês conhecem. Alguém daqui conhece o hino da Proclamação da República? Quem conhecer, ergue a mãozinha aí. Vamos ver se tem alguém que conhece. Eu conheço porque na minha época, olha lá, o Matheus disse que já viu. É um que fala assim, eu lembro, eu era um molecote, tinha a idade de vocês, na minha época a gente, sabe, era governo militar e tal, tudo mais, a gente tinha que fazer, né, tinha educação moral e cívica, cantar o hino e tal, e não era só o hino nacional, o hino de tudo quanto é coisa, tinha hino, tudo quanto é coisa, você imaginar, tinha hino. Então a gente cantava. Daí tem uma parte do hino que fala assim, ó, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas nas tempestades. Vocês já ouviram essa música? Eu vou colocar ela para vocês verem, só para a gente entrar. Ah lá, o Matheus, só para a gente entrar no clima da época, para vocês verem como que não é bem o que a gente, a atmosfera que a gente tem hoje, né? É uma coisa. Ah lá, também já viu, William. Isso aí, William. Daí o negócio é o seguinte: eu vou colocar para vocês só terem uma noção do que é.
tá bom? Daí a gente já vai lá para o texto para a gente ver como que é. Vocês devem estar aí agora vendo isso aqui, mas não é essa daqui. Não vai ser essa daqui, essa aqui vai ser depois. Calma lá. É outra que eu quero apresentar. É outra guia. Aqui. Ó. Prestem atenção nessa música, gente. Seja um palho de luz exorado sobre a lambidão deste céu, deste canto rebelde o passado, bem reunidos nas cortes da véu. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da cruzamos tua voz. Bom, vamos voltar para cá. Isso é só para vocês terem uma noção, lembrar do hino da proclamação da República, né? Aquele que fala da liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Tem até um samba de enredo, né, numa escola de samba que fala liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? Mas não é o hino da proclamação da República. Quando fala do hino da proclamação da República, você lembra liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Bom, é isso aí, Matheus. Depois nós faz uma live junto, cara. Eu, você e Gustavo Lima. Daí o negócio é o seguinte, rapaziada. Você ri, né? Pensou ganhar uma grana, esses caras ganhando 1 milhão e tantos ali tudo junto? Bom, vou falar o quê? Mas, veja só, o que eu quero falar com vocês? Essa proclamação da República, quando ela foi feita, né, quando ela aconteceu justamente porque a monarquia não tinha mais quem desse sustentação para ela. Tá? Para a gente entender melhor isso, eu vou colocar para vocês o texto que eu vou usar, que vai ser usado na atividade que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Ó, a atividade, ela vai estar... Deixa eu aumentar aqui, vocês devem estar começando a ver isso. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, deixar o máximo que der, para a gente poder ver isso. Todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo. Ergue a mãozinha para mim que fica mais fácil. Aí, beleza, então tá vendo. Então, vou dar uma passada na atividade para vocês. E essa atividade vai estar semana que vem. Não vai estar agora não, hein? Então, vocês estão uma semana adiantado. Então, veja só. Olha lá. Vamos subir. Ah lá. Ó, só para vocês terem uma noção, ó. A atividade, é o roteiro de atividade que vai estar lá no site do Benê, ó, de 15 a 26 do 3. Isso daí vai corresponder a 8 aulas, ó, 8 aulas aqui, ó, entendeu? Há 2 semanas. Vai responder a isso daqui, ó, descrever, contextualizar, papapá, papapá, é o que vocês têm que apreender, entendeu? É claro que eu também estou levando em consideração outras coisas, ó, as atitudes socioemocionais também, ó, cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, é como que vocês estão lidando com essa tecnologia, vocês estão usando.
Eu coloco forms para vocês usarem. Tem gente que me liga, manda e-mail para mim, conversa comigo e fala: Ô Regis, eu posso fazer o forms? Fala, se você for uma pessoa esperta, vamos e venhamos, né, gente? Você não vai copiar, não vai fazer, não vai tirar foto, vai lá no forms e ó, bota lá no forms, rapaz, ó, muito mais rápido. Mas vamos descer. Vamos descer. Ó, e isso que eu acabei de falar, tá aqui, ó. Ler o texto, copiar de caneta azul, se for feito, vou fazer cópia disso para tirar foto para mandar para mim. Agora, se for uma pessoa mais ligada à informática, atenção, as questões também podem ser respondidas de forma online, através do questionário Google Forms, localizado no final dessa atividade. Lá no finalzão vai estar o Forms, tá? Vai ser avaliado conforme entrega, ó, antecedentes da proclamação da República, gente. Ó, o período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando teve a independência, quando o Brasil se tornou independente, e finalizada em 89, com a proclamação da República, quando houve a proclamação dessa República. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente como monarquia, sendo governado por um imperador, que era o Dom Pedro I. Tá bom? Ele que proclamou a independência. Lembra do Independência ou Morte? Então, começou com o pai, depois passou para o filho, cujo poder é transmitido de maneira hereditária, né? Ou seja, passou para o filho dele. E daí a gente começa a ver aqui no texto, ó. Eu quero que vocês leiam tudo isso, né? Conta a história do quando o pai dele veio, o período imperial de 1822, que é a independência, até 89, com a queda da monarquia e o surgimento da República. Esse período que o Brasil era um império, ele é dividido em primeiro e segundo reinado. Olha só. Primeiro reinado vai desde quando proclamou a independência até 1831, quando Dom Pedro I vai embora e deixa o filho dele. Daí tem esse período que o filho dele era menor, e é o chamado período regencial, e depois tem quando ele já se tornou, teve o golpe da maioridade, né, que ele com 15 anos assumiu o Brasil, que é o segundo reinado, tá? Aí veja só, gente, o que eu quero falar para vocês, ó. Nessa atividade, você vai ter aqui, ó, vídeos sobre o período imperial, né? Não dá tempo da gente ficar passando em detalhes, né? Como que foi o período o Brasil Império, quando era Dom Pedro I, quando era Dom Pedro II. É muita coisa para estudar, para a gente ver. Então, a gente vai trabalhar, nós estamos trabalhando somente as habilidades, né, da história, aquilo que é essencial mesmo. Tá? Mas mesmo assim, eu coloquei uma sinopse, um resumo do resumo nessa atividade. Então, até alguma coisa falando do primeiro reinado, né, que foi o do Dom Pedro II, do Pedro I, ó. E também tem o período regencial, que é quando, ó, vamos ler aqui o período regencial, ó. Regentes eleitos governaram o Brasil durante o período regencial, fase que ficou marcada pelas disputas entre parlamentares brasileiros e por rebeliões nas províncias, que não existia estado, era província. Ao longo desse período, aconteceram rebeliões como a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês, a Revolução Farroupilha, né? Sem falar na Guerra do Paraguai. Ó, quem quiser saber essas revoltas, também nesse roteiro, tem aqui, ó, um vídeo que vai falar a respeito dessas revoltas imperiais, que você, como um ótimo estudante, estou te dando 8 aulas para fazer isso, tá? Então dá tempo de fazer isso, dá uma olhada nesses vídeos, são todos vídeos que não são longos, são curtos, tá? Para a gente poder entender isso daí. Ó, a Guerra do Paraguai, fala um pouco da Guerra do... Ó, política e trabalho. Vamos ver o que aconteceu. Nos primeiros anos da monarquia, a vida política no Brasil concentrava-se em torno de 3 grupos políticos. E a gente já viu isso no CMSP. Tá? Os moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Cada um com suas próprias convicções políticas. Durante o primeiro reinado, que é lá do primeiro, Dom Pedro I, e do período regencial, esses grupos converteram-se em 2. Liberais, que
que apoiava a República, né? E os conservadores, e eu já falei a respeito disso, né? Liberal, quem que era liberal? Normalmente eram pessoas ligadas ao comércio, àquela indústria que estava nascendo, pessoas que eram ligadas, né, mais à vida urbana. Tá? Esses eram os liberais. Os conservadores eram mais ligados àquela política escravagista, manutenção da monarquia, manutenção daquele trabalho escravo, da forma como era. E o Brasil, gente, foi um dos últimos países da América a fazer a libertação dos escravos. Isso nos penaliza até hoje. Bom, essa disputa entre liberais e conservadores pelo poder no parlamento, por meio do gabinete e do ministério, deixava essa política bastante instável, né? Então a gente não sabia se o Brasil ia pender por ser conservador, não sabia se ia pender para ser liberal, sabe? Tá aquele clima inconstante. E vai chegar uma hora que o Dom Pedro II vai ficar sem apoio. Aí essas forças vão para a disputa e os liberais acabam ganhando, né? Que eles eram republicanos. A disputa entre liberais e conservadores, né, que estava acontecendo, a gente pode falar o seguinte, ó, em relação ao trabalho, das duas grandes questões eram referentes ao trabalho escravo e à chegada dos primeiros imigrantes europeus no Brasil. No que diz respeito à escravidão, destaca-se a pressão dos ingleses para que o Brasil colocasse fim ao tráfico de escravo, porque até então acontecia tráfico de escravo. Porque no Brasil não adianta você colocar lei. Você não vê a lei de usar máscara? Não fazer aglomeração? Olha só. Agora imagina isso há 300 anos atrás, há 200 anos atrás. Imagina só, não tinha limite, né? Mas não pode ter escravo. O nego mantinha lá o escravo. Mas tá escravo? Não, isso é amigo nosso. Imagina. Vocês sabem que em 1850, o que aconteceu foi o seguinte. Existiu uma chamada lei do sexagenário, ou seja, quando o indivíduo completasse 60 anos de escravo, ele era libertado. Imagina, hoje 60 anos o cara já está acabadinho, né? Imagina 60 anos você sendo escravo, tendo que trabalhar forçado. Aposentava, o cara está quase morto, na hora que ele deixar de ser escravo. E depois, um pouco mais para frente, teve a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? As pessoas, né, os escravos nascidos, as pessoas filhas de escravos nascidas a partir de tal data seriam livres, né? Quem fiscalizou isso? Mas mesmo que tivesse fiscais, gente, chega lá, vê lá um molequinho, né? Já nasceu há 10 anos atrás, já fazia 15, por exemplo, que tinha essa lei, né, então ele não poderia ser escravo. Daí, digamos que tivesse fiscal, o fiscal chegasse lá e falasse, ó, esse escravo aí, ele não é para ser escravo, não, ele é muito novo, ele já nasceu livre, não foi, não? Não foi, não, moço. Esse rapaz aqui, ele é anão. Imagina se não tinha essas falcatruas, né? Bom, eu quero que vocês leiam esse texto com muito cuidado, tá? Esse texto aqui, vocês vão encontrar no meu blog também, tá? Ó, tá aqui a fonte de onde eu tirei, ó. Quem não conhece o meu blog, eu tenho um blog, tá? Tem muita atividade lá. Digamos assim, eu criei esse blog para eu trabalhar com os meus alunos desde a época, quando o ensino era presencial. Então, meus bons alunos, eles frequentavam o meu blog e a gente potencializava o aprendizado, né? Quando você tem um professor assim que ele coloca sempre algo mais para vocês, sou eu. Então, eu sempre mantive o blog para a gente poder tá fazendo isso daí, ó. Tem outro aqui, ó, um texto também, que é o texto da República, tá? E eu quero levar vocês para lá, ó. Fazer isso. E eu vou levar vocês lá para essa página do meu blog que eu abri aqui, tá bom? Para essa, eu vou colocar nesse daqui. Aqui. Vamos ver. Ó. Você clicou lá, você vai ter... Primeira coisa, como sempre, né?
Aí, logo nessa página do meu blog, quem for atrás, né, ele vai ter acesso a uma aula, essa aula que eu dei aqui, estou dando aqui agora, o ano passado. Eu dei essa aula e gravei, que na época também estava em época de pandemia, então aí eu fiz uma aula online, né, e essa aula online está lá nessa página no meu blog, tá? Então, por favor, quem for fazer as coisas, por favor, vá lá. Então, ó, olhando aqui, ó, a gente tem essa aula, não essa aula que está gravando, a aula que trata do mesmo tema, só que foi dia 17 de abril do ano passado que eu fiz isso, ó. Aulão do dia 17 de abril. Bom, a gente vem aqui, ó. Tem a história da República, Primeira República, né? Quem foram os presidentes? Ó, o primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo foi o Floriano Peixoto, também militar. Esse período que teve esses dois presidentes aqui, ó, o Deodoro da Fonseca, quando proclamou até 91, e depois o Floriano Peixoto, de 91 a 94, é um período da história que é chamado República da Espada. Por quê? Porque eles eram militares, tá? Se fosse hoje, seria a República do HK. Né? Mas naquela época a espada era espada, né? Então ficou, era arma, né? Então ficou como República da Espada. Se fosse hoje, era a República do HK. Daí, ó, teve o primeiro presidente, o Prudente de Moraes, e teve o segundo. Eu quero parar aqui. Vou parar aqui, aparecer aqui para vocês e fazer uma pergunta. Alguém daqui já ouviu o nome Campos Salles? Quem daqui já ouviu? Ergue a mãozinha. Em algum lugar você já ouviu o nome Campos Salles? Ó, tá surgindo bastante coisa. Ó, aluna, legal. Campos Salles, eu já vi. Ah, professor, é o nome de uma rua que tem aqui em Campinas. Exatamente. É o nome de uma rua. Quem foi esse tal de Campos Salles? Gente, você sabe que aqui, a região de Campinas era uma região muito movimentada. Por exemplo, ó, com relação a essa época, esse período da história que a gente está falando. Por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, que fica ali perto do Taquaral, da Lagoa do Taquaral, ele foi criado pelo Dom Pedro II, que era um entusiasta da ciência, né? E na época, digamos assim, não era aquele laboratório de Lucín-Contron que a gente tem hoje, né? Ali na região perto de Barão Geraldo. Não era aquele dali. Hoje é isso, né? Sabe, ver a física quântica, não era isso. Era o quê? Como se produzir mais e melhor. Então, criou-se um Instituto Agronômico. Agora, veja só. Na época foi criado esse Instituto Agronômico por causa da ciência, e o Dom Pedro II era um entusiasta, tá? Mas aqui no Brasil existia, aqui nessa região de São Paulo existia o chamado Partido Republicano. Aqui todo mundo aqui era voltado ao republicanismo, né? Apesar do Brasil, aqui Campinas, ser muito conhecido por causa dos senhores de escravos, várias fazendas de café e tal, né? Mas eles acabaram tendo que se render, né? Tiveram que acabar tendo que se render, principalmente quando se falou muito em libertação dos escravos, acabaram se rendendo ao Partido Republicano, os líderes daqui. E um desses líderes, né, era o tal do Campos Salles. Campinas não era nem tão potência como hoje, né? A grande potência daqui dessa região era Itu. Então, o primeiro partido republicano que existiu em São Paulo foi o Partido Republicano de Itu, né? Então, eles se reuniam lá. E acontece o seguinte, gente. Tinha lá um sujeito chamado Campos Salles, e ele acabou sendo o segundo presidente civil. Porque os anteriores a ele, teve um antes dele, mas teve aquela época do período que eram os militares, lembra da República da Espada? O segundo presidente civil, gente, eu vou falar para vocês, era um campineiro. Campos Salles. E eu queria colocar só um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho de quem é Campos Salles, daí eu já vou liberar o Forms para vocês, tá bom?
Vamos lá, eu quero ver isso daqui com vocês, para vocês saberem um pouquinho da história do Brasil, né? Mas para fazer isso, eu vou ter que acessar aqui. É, é isso. Vamos ver se tá. É isso mesmo. Eu vou pegar uma guia aqui. Ó, dá uma olhada nisso daqui, gente. Ó, dê uma olhada nisso aqui. Então, veja só, o Campos Salles ele foi o quarto presidente nosso, tá bom? Se você olhar, antes dele, teve, ó, o Marechal Deodoro, que foi o primeiro. O segundo foi o Floriano Peixoto. Cada um deles tem a sua história e está aí colocado. Teve o primeiro civil, que foi o Prudente de Moraes. E teve o segundo presidente civil, que é o nosso amigo campineiro Campos Salles. Vamos dar uma olhada na historinha do Campos Salles, gente. Só para vocês começar a sentir essa história também parte da nossa história, entendeu? Campinas hoje ela é essa referência, não é de hoje, faz muito tempo que a gente sempre teve na ponta da lança. Tá vendo? E aí pessoal, eu sou o Osmar, está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a República Velha e aprenderemos sobre o governo de Campos Salles, que durou de 1898 até 1902. Sobre o seu governo, destacaremos o Food Loan, a política dos governadores e a comissão verificadora dos poderes. Então, vamos lá! Campos Salles iniciou o seu governo enfrentando uma crise econômica devido ao baixo preço do café no mercado mundial. Para tentar resolver a dívida externa, o governo fez um acordo com bancários ingleses. Esse acordo ficou conhecido como Food Loan. O Brasil pegou 10 milhões de libras com os ingleses, unificou as dívidas e realizou uma moratória. A moratória é a suspensão temporária das dívidas externas e dos juros. Caso o Brasil não pagasse as dívidas, os banqueiros ingleses poderiam pegar receitas públicas, como da Estrada de Ferro Central do Brasil, do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro e as taxas alfandegárias do Rio de Janeiro e de outros estados. O ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, tomou algumas medidas para conter os gastos públicos, como, por exemplo, reduziu as despesas do governo, criou impostos, suspendeu obras públicas e reduziu os salários. Essas medidas adotadas pelo ministro da Fazenda surtiram um efeito negativo, pois a indústria parou de crescer, subiu o número de desempregados e aumentou o custo de vida. Campos Salles aumentou a produção e a exportação de produtos como algodão, café, cacau, minério e borracha. Como o governo não investia na industrialização, países como a Inglaterra vendiam seus produtos manufaturados no Brasil. Para dar estabilidade política, o governo criou a política dos governadores, juntamente com a elite cafeeira, e funcionava da seguinte forma: o governo federal dava privilégios para as oligarquias cafeeiras, ou seja, os grandes produtores de café. Estes, por sua vez, através do voto de cabresto, elegiam governadores aliados. Para dar um ar de legitimidade a esse esquema, o governo criou a Comissão Verificadora dos Poderes. A Comissão Verificadora Bom, isso eu coloquei para vocês, a hora que tiverem acesso a esse roteiro, sabe? E lá realmente, se eu coloquei o link ali, é justamente que vocês têm que ir lá dar uma olhada, tá? Se eu fosse passar tudo que eu preciso passar para vocês, a gente ia levar algum tempo. Agora, para fechar, vou colocar um vídeo que vai falar com outras palavras tudo isso que eu falei,
tá bom? É um vídeo curto, eu não gosto de vídeo longo. Quando é longo, eu também passo só parte dele, mas eu quero que todo mundo preste muita atenção nesse vídeo, que ele vai fechar tudo isso que eu estou tentando falar com vocês, tá? O importante dessa aula de hoje é vocês terem consciência do seguinte: a República foi proclamada. O que é República proclamada? O nome proclamação da República, ele acabou sendo usado para que a gente não usasse, né, historicamente, o termo golpe. Porque, na verdade, o Dom Pedro II, ele foi um golpe, né? Lembra que eu falei, o melhor amigo dele, né, o Deodoro da Fonseca, que ficou incumbido de falar para ele que ele tinha sido deposto? Foi um meio que... Mas, em termos históricos, para não colocar golpe, colocaram proclamação, tá? Então, quando tem essas transformações, tem ou uma revolução, que é o povo que vai lá e faz, ou então você tem um golpe, alguém que está no poder vai lá e tira o que está no poder e assume o lugar. Para não falar em golpe, se falou em proclamação. Agora, veja só, eu quero passar esse vídeo para vocês, e no retorno eu já libero para vocês o Forms, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Maria. Aqui, ó. E eu vou falar para vocês que eu gosto muito desse site que vocês estão vendo aí agora, gente. Tá todo mundo vendo? Chama Nerdologia. Eu sou bem nerd também, né? Gosto de ver as coisas assim com mais detalhes. Então, quem quiser achar vídeos legais de história, pode procurar Nerdologia História. Ó. Nerdologia. Vou até me inscrever. Ah lá, já estou inscrito. Eu normalmente mando e-mail para esse pessoal, falo que eu usei eles, né, um vídeo deles da minha aula, sempre tem agradecimento. E eu gostaria que vocês também passassem a fazer isso, ser protagonista desse seu aprendizado. Vamos ver o que esse site está falando para vocês. E quem fala disso aí também é um professor de história, tá? Dá uma olhada. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E eu proclamo que você assista esse Nerdologia sobre a República no Brasil. Dia 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. É nesse campo em que, por exemplo, a história se relaciona com outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a neurociência. Mas não vamos falar disso ainda hoje, né, Átila? Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade, de certo modo, já que não tivemos uma grande movimentação popular, uma revolução. A população teria assistido bestializada à proclamação, nome de uma das principais obras sobre o período do historiador José Murilo de Carvalho. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado. Em outras palavras, foi um golpe. Segundo o historiador Crane Brinton, uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como a população em geral, grupos de pessoas que não têm igualdades de direitos, como colonos de um território, ou soldados rasos. Um golpe é realizado pelo grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos ou econômicos de altos cargos. A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos." Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Por mais de uma década, o republicanismo seria um movimento pequeno e restrito aos setores radicais do Partido Liberal, além da fundação do Partido Republicano da Província de São Paulo em 1873. Enquanto os republicanos liberais desejavam o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino no país socialmente estagnado, os republicanos de São Paulo estavam focados em um sistema federalista que desse mais poderes para a província. Ou seja, nem o movimento republicano era unido. Ambos os movimentos eram pacíficos.
Uma coisa que é importante pensarmos: o imperador Dom Pedro II tinha muito prestígio na sociedade da época. Precisamos diferenciar o imperador da causa imperial. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro. Também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? A queda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. A vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, os juros e a inflação, prejudicando a economia. A presença de negros no conflito aumentou o apoio à causa abolicionista. Ao mesmo tempo, garantiu muito prestígio ao exército, que voltou vitorioso do conflito. Os militares, entretanto, não se sentiam valorizados perante o governo e, progressivamente, passaram a ser censurados em seus protestos, no que se chamou de a questão militar e é um dos temas das obras do historiador Celso Castro. Restava para a monarquia apenas o apoio dos conservadores, que foi perdido em dois momentos. Primeiro, na década de 1870, na chamada questão religiosa, quando o governo brasileiro entrou em conflito com a Igreja Católica por uma ordem do Papa. As bulas papais só deveriam ser obedecidas se fossem aprovadas pela coroa, um mecanismo chamado de beneplácito régio. Em 1872, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da igreja, algo que não foi aprovado pelo imperador. Dois bispos, entretanto, decidiram obedecer o Papa, o que acarretou na prisão deles num episódio controverso. O segundo momento foi em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e o Brasil se tornou o último país americano que aboliu a escravidão. Isso foi feito sem indenização para os proprietários de negros escravizados, o que levou os fazendeiros a ficarem contra a monarquia. O barão de Cotegipe, único senador que votou contra a Lei Áurea, teria dito para a princesa: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono." Os chamados republicanos da última hora eram os brasileiros contra a abolição, que se voltaram contra a monarquia apenas por desgosto com a nova lei. Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. No dia 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo, e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. Alguns relatos dizem que a marinha permaneceu leal ao imperador, e ele ordenou que não tivessem resistência para evitar um conflito dentro do Brasil e por saber que seu genro não ia conseguir fazer o suficiente. Dom Pedro II morreria em 5 de dezembro de 1891, em Paris, recebendo funeral de Estado. Seus restos mortais foram trazidos para o Brasil em 1939 e, como curiosidade, somente após a morte do imperador, o governo do czar da Rússia reconheceria a República Brasileira. É importante notarmos que não existe julgamento de valor na definição de golpe ou revolução, como se um fosse bom e o outro ruim, mas a palavra golpe tem uma conotação negativa para muita gente. Por isso, o evento foi chamado de proclamação, para evitar essa negatividade. Isso é parte do processo de construção de uma nova identidade nacional, agora republicana, que José Murilo de Carvalho chama de formação das almas. Uma nova bandeira, um novo herói, Tiradentes, e um novo símbolo da República. Inspirados na francesa Marianne, a efígie da República, temos a Maria, até hoje nas notas de real. Como sempre, muitas fontes, leituras e vídeos estão na descrição para complementar sobre esse importante momento da nossa história. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Voltamos, e daí é o seguinte, pessoal.
Eu passei esse vídeo para vocês terem noção de como se deu essa queda da monarquia, né? O início da República. Com o início da República, a gente teve primeiro a República da Espada, depois a gente vai ter a Primeira República, essa primeira chamada Primeira República, né? É um período assim onde quem comanda são os cafeicultores, né? E a gente tem, nesse período dessa Primeira República, a gente tem somente as oligarquias, somente os grandes, poderosos cafeicultores do Brasil, mais aqui da região sudeste, né, comandando o Brasil, tá bom? Se vocês verem lá no link que eu coloquei para vocês irem para o meu blog, vocês vão ter a história de todos esses presidentes, tá bom? Aconselho vocês a irem lá e dar uma consultada nisso. Por hoje, gente, vai ser isso mesmo. Agora vem o seguinte: como que eu vou fazer para mandar para vocês o link do Forms? Primeira coisa, é básico. Todo mundo coloca aqui o seu e-mail, mas coloca um e-mail válido, tá bom? Eu estou vendo mãozinha levantada aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode se expressar aí, agora, vai. Vamos lá? Tem uma mãozinha levantada aqui, de quem que é? É sua, William? Não? Ninguém vai perguntar nada? Todo mundo entendeu tudo? Ah lá, a Beatriz já começou a colocar o e-mail dela. Colocou o e-mail, pessoal? Pode ficar tranquilo que vai chegar para você o link do Forms para você fazer. Daqui uma hora e pouco, é o tempo de eu conseguir baixar o vídeo e colocar ele, né? Pode ser... Não, deve ser o e-mail da escola. O e-mail que você colocar aí vai ser o e-mail que você vai receber o link, tá bom? Você colocar o e-mail do seu pai, então vai lá para o e-mail do seu pai, tá bom? Só vou mandar só para quem estava na aula e para quem colocou o e-mail aqui. Eu vou pedir para vocês não passarem para ninguém, porque senão eu vou ter que desconsiderar a pessoa. Eu dei para o meu primo, eu dei para o meu amigo, não vai adiantar, que vai chegar lá, o Regis vai deletar. Eu só vou dar acesso a esse Forms para quem está aqui na sala. Seu amigo vai ter acesso ao Forms, sim, quando ele vier e participar das nossas aulas, ou então quando for colocado no site da escola o roteiro, tá bom? Ele não vai ficar sem fazer, ele vai poder fazer no Forms também. Só que ele vai fazer isso só a semana que vem. E você, como um cara esperto, você vai fazer hoje. Hein? Chegando lá, senta uma horinha, analisa bem, veja bem, leia direitinho, faça pesquisa na internet, não tem problema pesquisar na internet, tá bom? Para mim é a mesma coisa que você está lendo um livro, hoje o mundo é esse, tá bom? Mas eu quero que vocês acertem as questões, por favor, tá bom? Todo mundo já colocou? Falta alguém colocar? Tem mais alguém que vai colocar? Não? É isso mesmo, gente? Bom, sendo assim, pessoal, vou falar para vocês. A nossa aula termina aqui. Tá bom? Eu vou falar para vocês, ó, bom final de semana. Eu vou estar no chat com vocês, tá bom? No chat do CMSP. A gente vai poder conversar, vai poder tirar dúvida. Vocês vão ver que muito daquilo que eu comecei a falar aqui, que eu falei aqui, o professor lá do CMSP também vai falar, tá? E é isso daí, gente, ó. Aquele Wakanda Forever para todo mundo, tá bom? Até a próxima aula e eu vejo vocês lá no CMSP, tá bom? Beleza? Tudo bem? Coloquem aí, porque depois que eu parar de gravar, eu não vou ter mais acesso ao e-mail que vocês colocaram aí, tá bom? Todo mundo já colocou e-mail? Quem colocou e-mail, bye. Pode ir embora, acabou a nossa aula, tá bom? Agora, quem não colocou, por favor, coloque lá, senão não vai acabar não recebendo, tá bom? Bye. Tchau para vocês. Todo mundo já colocou? Samuel colocou? Samuel?
Daniel, Luiziane. Posso sair, gente? Porque depois que eu sair não dá para colocar mais, hein? Depois que eu parar. Tá bom? Pessoal, tchau, tchau.